Fala tropa, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso canal Pod Tropa Cast. Esse é um projeto novo, onde vamos conectar você no mundo do militarismo. Eu estou muito empolgado para trazer esse conteúdo para vocês e hoje vamos falar sobre o tema curso de formação de soldados fuzileiros navais. E nada mais importante do que trazer o comandante do corpo de alunos aqui do curso de formação de soldados. Eu estou aqui com o capitão de corveta, Paulo Souza, e ele vai falar aqui pra gente sobre diversos assuntos do curso de formação. Comandante, muito obrigado aí por receber o nosso convite e aceitar. E eu queria perguntar, já pra gente iniciar esse bate-papo, eu sempre costumo perguntar sobre a história, né? Porque eu sei que de trás de uma farda tem uma história. Então, conta pra gente aí, comandante, como que foi o processo para conhecer a Marinha, concursos e tudo mais. Traz essa história pra gente. Bom, na verdade, primeiramente gostaria de agradecer aqui o Pod Tropa Cast pelo convite. Realmente me sinto muito honrado. Antes de poder falar da minha história, eu gostaria de agradecer aquele que está me dando a oportunidade de contar a minha história e falar um pouco sobre o curso de formação de soldados. Então, eu não tenho a vida militar, a minha família não tem ninguém no meio militar assim, e sempre vim de origem muito humilde mesmo. Morei na região de Costa Barros, Barros Filho, Honório Gurgel, foi onde eu fui criado. E era uma chance para mim que eu pudesse vencer na vida e passar na prova de qualquer concurso público na área militar. Sempre foi o meu sonho. E quando eu comecei a tomar conhecimento, gosto pela área, eu comecei a ver a tropa, que é aquela tropa profissional por excelência, aquela tropa que realmente é reconhecida mundialmente, e eram os fuzileiros navais. Para isso eu precisava entrar para a Marinha. Então, inicialmente eu prestei o curso de soldado fuzileiro naval, eu passei, fui bem classificado, cheguei a me apresentar aqui no CIAMPA, e na semana 0, como eu já tinha também feito a prova prooficial, muito mérito também, estudei bastante, consegui passar para oficial e sair daqui para cursar lá em Angra dos Reis. Caraca, maneiro. Então, realmente eu gosto de contar isso para poder motivá-los a ser sempre o melhor aonde eles estiverem. Então, se estão aqui no curso, eles precisam ser os melhores que eles puderem, que eles sonham, realizar realmente essa missão de vida para eles. E aí iniciou-se a minha carreira. Os 3 anos de formação no Colégio Naval, os 4 anos já no ensino superior na Escola Naval, lá em Villegagnon, que realmente são instituições de ensino de ponta, excelente. E depois realmente fazendo os cursos, já me aperfeiçoando no CFN, já como um aspirante fuzileiro naval a partir do 3º ano. E aí sim, formado, indo para a infantaria, Batalhão Humaitá, o melhor batalhão. Excelente. Então, assim, essa é um pouco da minha trajetória, que eu tenho muito orgulho dela. Caraca, sinistro, comandante. Então, ao longo dessa sua história, o senhor passou, né, se tornou oficial, teve algumas missões que o senhor já chegou a realizar dentro da Marinha, que o senhor pode trazer aqui pra gente? Não, com certeza. Assim que eu me formei, nós estávamos passando pelo período da missão de paz, estabilização da paz lá no Haiti, a MINUSTAH, e eu tive a oportunidade de participar, ainda no Batalhão Humaitá, de toda a preparação para o 18º Contingente. E ali eu consegui absorver dos tenentes que tinham um pouco mais de experiência do que eu e dos comandantes que ali estavam presentes, toda a experiência, o início da liderança que eu teria que exercer frente à tropa. E a liderança ela não acontece de um lado, eu precisava realmente da tropa para que eu pudesse cada vez mais me aprimorar nessa área da liderança, que realmente algo bem sensível, porque você está liderando pessoas, está liderando vidas, histórias. Então, eu participei do treinamento, eu era um dos oficiais mais modernos desse contingente, no 18º. Não consegui ir com a equipe do 18º, mas pelo mérito do meu treinamento eu fui designado para ir para o 19º. Então, no 19º eu fui o comandante do 2º pelotão, e o pelotão Queixada, inclusive eu gostaria de mandar um abraço para a equipe Queixada. E a partir desse momento, então, iniciou-se a preparação realmente para a missão que eu ia. E eu sempre tive na minha vida militar a vontade de participar realmente de um combate, de saber todos aqueles documentários que eu assistia, aqueles filmes de guerra que me motivavam tanto, mas como é que é realmente estar ali naquele momento, sob tensão, liderando pessoas, preocupado com a integridade física de todos eles, da população local que acaba sendo envolvida, e a gente tem que ter todo esse cuidado. E o 19º Contingente foi muito especial na minha vida, que realmente mostrou aonde eu gostaria de estar,
que era na frente da tropa, comandando em missões reais. E me sinto muito à vontade. Talvez, eu acho que o podcast aqui é a situação que me deixa mais tenso, mas aí o fuzileiro naval tira de Excelente, dentro. exatamente. Mas estar em frente à tropa realmente é algo extraordinário para mim. E depois foi só missão real atrás de missão real. Caraca, e pegando esse gancho lá no Haiti, como que era a sociedade, como é que via os olhos do povo ali, que talvez é um povo mais carente, né? Sim. Olhava pra tropa, o que é que eles se sentiam? Chegava alguém, falava alguma coisa com vocês, trazia alguma informação? Como que era, assim, esse contato? Então, no momento que eu fui para a missão, era um momento de descoberta para mim, né? Então, nós estudávamos a cultura local do Haiti, mas realmente só vivenciando a história, o dia a dia ali do haitiano é que a gente vê realmente a situação de pobreza que ele vive, de valores em todos os aspectos sociais ali que eles carecem realmente de apoio, de recurso. E isso faz com que a gente traga também para a nossa vida a valorização de muitas coisas que a gente acaba achando que não tem tanta importância. Então você vê realmente crianças desnutridas, crianças passando necessidades básicas para poder crescer saudável, sem direito à cultura, lazer. Você vê a criança fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, o quê? Brincar, se divertir. Sim. E você não vê isso lá. Realmente é uma situação que te comove muito, mas ao mesmo tempo te coloca ainda mais profissional, porque você precisa tirar um pouco essa emoção do lado e focar no que você foi lá para fazer, que foi ajudar. Como é que se ajuda? Sendo profissional, fazendo os patrulhamentos que a gente necessitava fazer, ajuda humanitária que a gente se propôs a fazer, mas isso trouxe para mim, e aí foi muito importante ter sido logo no início da minha carreira, porque trouxe dentro de mim um sentimento de querer ajudar realmente aquele que está mais necessitado, e isso eu vou carregar pro resto da minha vida. E o legal é que o senhor entrou como soldado ali, foi pra Semana Zero, passou pela experiência e a galera que tá assistindo o podcast tá vendo que é uma inspiração. Então, se o senhor conseguiu, eles também conseguem, né? E falando sobre curso de formação, tem uma pergunta que a gente já começa a trazer, que é o seguinte: o que o comando, hoje, o comando, a Marinha, ela espera que o cidadão, né, que vai ingressar no CFN, o que é que ele tem, habilidade ou qual a expertise que ele deve ter quando entrar no CFN? Na verdade, eu escutei até isso recentemente, e parafraseando, você não precisa ser bom para começar algo, mas precisa começar para que você se dedique e se torne bom naquilo que você quer fazer. Então, eu acho que o que a gente precisa inicialmente de jovens da sociedade que veem a degradação de tudo que a gente vem durante anos perdendo e queiram fazer algo em prol da sociedade, mudar. Ou seja, tem que ter uma abnegação muito grande, porque ela vai abrir mão do próprio sentimento, das próprias vontades que ela tem para fazer algo maior. E esse algo maior é o quê? É servir a nação. Nós estamos aqui para servir a sociedade. Então, o jovem que vem para cá, ele tem que vir com essa vontade de querer realmente fazer algo maior do que ele. E aí a gente realmente vai desenvolvendo os valores essenciais do Corpo de Fuzileiros Navais, honra, competência, determinação, profissionalismo, que são coisas que são bases para que a gente sustente toda uma força de profissionais que vem durante anos fazendo com que o CFN seja essa tropa realmente pronta, que o nosso almirante, o almirante Carlos Chagas, ele também gosta muito, o Conger, ele fala muito isso, que nós temos que ter orgulho de sermos uma tropa de pronto emprego. Então, em tudo que a sociedade necessitou, nós sempre estávamos prontos. Então, quando teve desastre na região serrana, o Corpo de Fuzileiros Navais esteve presente lá numa velocidade que é até difícil você imaginar que um vulto de tropa daquele, com maquinário, com equipamentos para poder realmente ajudar as escavações naquela região, pudesse ser mobilizado e enviado para a região. Então, diversas outras missões, assim, enchentes no Nordeste. Então, o Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa expedicionária, que ela pega tudo que ela tem ali realmente de seus meios, ela é autossuficiente, ela vai e chega no local que realmente a sociedade necessita. E os valores têm que ser esses, é motivação. Existem as a rosa das virtudes, né? Virtudes, que ela tem ali vários
adjetivos que realmente você tem que olhar para a Rosa das Virtudes e se identificar. Pô, se você não tem algum daqueles atributos, você já tem que ficar ou trabalhar para que você absorva cada vez mais conhecimento e chegue àquele ponto, e o principal, o norte da Rosa das Virtudes é o quê? A honra. Que inclusive está nos valores essenciais do Corpo de Fuzileiros Navais. Honra, competência, determinação e profissionalismo. É o primeiro. Então, eu acho que o jovem que vem da sociedade ele tem que ser um jovem honrado, tem que ser um jovem de valores. Ele tem que evitar tudo que tem de errado na sociedade realmente. Aqui nós não permitimos esse tipo de conduta e a boa e velha educação que a gente traz de casa. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vem perdendo com o passar dos anos, mas que a gente tenta reavivar isso dentro do jovem para que ele chegue aqui no Corpo de Fuzileiros Navais e tenha uma carreira extremamente gratificante para ele. Excelente, comandante, alto padrão. E aí, seguindo aí o mesmo nicho sobre curso de formação, né, baseado nos valores que esse candidato ele vai ter ingressando aí no CFN, muita gente me perguntou sobre a questão das atividades internas que são realizadas no curso de formação de soldado. O senhor consegue trazer para a gente algumas atividades que são essenciais, que são passadas através dos instrutores aí do corpo de alunos dentro do curso de formação de soldado? Então, inicialmente, o soldado ele tem que ter uma rigidez física muito boa. Por toda dificuldade que ele vai enfrentar durante a carreira, nas missões que ele vai operar, em diversos climas que realmente causam um pouco de desgaste ao militar. Então, um dos primeiros pontos que a gente aborda aqui é a questão do preparo físico. Então, nós temos aqui equipes muito capacitadas, profissionais realmente de diversas áreas, em condições de ajudar esses candidatos e o que a gente hoje em dia chama de aprendiz, né? Aprendiz é aquele que quer aprender, está aprendendo uma nova função, né? Uma nova profissão. Então, os nossos aprendizes, eles contam com o apoio do Cefam, que é a referência na Marinha, na parte esportiva. Inclusive, a gente tem lá o ProLim, que é o programa olímpico, diversos atletas que são treinados lá no Cefam para representar o Brasil no exterior. Então, aqui a gente tenta trazer o de melhor para todos eles. E partindo dessa parte da rigidez física que todo militar tem que ter, aí sim, um fuzileiro naval, um soldado combatente, ele precisa atirar muito bem. Ele precisa ter o raciocínio ali sob pressão. Ele vai estar em situações, muitas vezes, como nós tivemos a oportunidade historicamente de presenciar, da GLO, tanto na Operação São Francisco, que foi a operação do Complexo da Maré, e na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, que você vai estar ali lidando com uma população que muitas vezes não entende o propósito daquela missão e, de alguma forma, a gente tem que tentar ajudar aquele cidadão que está ali. Então, o soldado, quando ele entra dentro de uma comunidade para realizar uma determinada tarefa, cumprir a missão dele, ele tem que ter a calma, o controle emocional, para que ele possa tomar as melhores decisões e evitar qualquer tipo de dano colateral, que é o que a gente sempre bate nas nossas missões, que é evitar o dano colateral para que aquela população ela se sinta protegida pela tropa e não sinta medo da nossa entrada lá. E aí a gente vai desenvolvendo. Então a gente tem questões de ética, então a gente tem aulas aqui relacionadas à ética, que a gente tenta incutir esses valores que a gente tanto tá mencionando aqui. E além disso, o inglês, hoje em dia, a pessoa, o profissional, e não falo só do âmbito militar, o profissional de qualquer área, que ele não desenvolve um idioma de forma adequada, ele acaba ficando para trás. Então aqui a gente tem uma preocupação de, desde o início da formação do soldado, a formação do caráter da pessoa, que muitas vezes pode ser até que não continue no Corpo de Fuzileiros Navais, mas que a gente entregue para a sociedade um jovem de valores, um jovem de caráter. Então ele vai sair com uma noção básica de inglês, ele vai ter diversas outras instruções que vão fazer com que, de repente, lá no mundo profissional, lá fora ou aqui dentro, ele consiga realmente desenvolver o melhor de si. Top. E questão do inglês, no curso de soldado já tem, né? E também no curso de cabo, eles também dão aula de inglês, né? Eu tornei cabo, então eu passei pela escola também, fuzileiro naval, e lá eles pagam a instrução de inglês. Para a prova, para o concurso, né, quem vai ingressar, são 2 matérias, português e matemática.
possa ser que talvez a Marinha dê uma olhada para colocar inglês também para quem está entrando na ponta da linha ali na frente, né? É o futuro, é o futuro. Então é importante até o candidato começar já a buscar ali outras formas, aprender, desenvolver o idioma, porque possa ser que esteja dentro. Essa questão, ela é uma evolução, né? Então aqui eles aprendem noções básicas e como você mencionou, quando ele está lá no CIASC, realizando ali os cursos especialização, para poder especializar para cabo, sargento, ele realmente vai tendo uma progressão desse ensino que ele veio, tendo desde a formação dele como soldado. Então aqui a gente se preocupa inclusive até com a questão da gestão financeira, que a gente tem esse entendimento, né, que de repente a sociedade também precisa ter esse conhecimento desde o seu ensino fundamental ali, ter o controle das finanças realmente. A gente sabe que o soldado muitas vezes ele inicia uma vida familiar e sem estrutura, sem noção de como ele vai lidar com todas as dificuldades que um ser humano enfrenta pela frente, né? Então essa questão de gestão financeira para a gente também é um ponto muito importante, para que o nosso soldado, ele quando chegar ao batalhão para ele poder trabalhar diariamente, ele esteja focado ali no trabalho e não com problemas pessoais, problemas financeiros, que a gente sabe que mexe muito com o profissional. A gente não consegue dividir a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Ambos andam em paralelo, em conjunto, e quando uma não vai bem, muitas vezes interfere na outra. Exato. Então a gente tem essa preocupação de fazer com que a vida pessoal, a vida familiar dos nossos militares, elas também caminhem de forma correta para que ele possa realmente ser um profissional que a gente espera. Então isso existe uma finalidade, né? A Marinha, uma ótima iniciativa da Marinha trazer essa matéria aí, questão de educação financeira, né? E existe toda essa finalidade. A galera talvez pergunta, mas por que Ordem Unida? Qual a finalidade? Existe por detrás das instruções uma finalidade, né? E, por exemplo, na Ordem Unida, por exemplo, comandante, qual que seria ali a finalidade do combatente, do guerreiro, da guerreira, que está tendo aquela instrução ali de Ordem Unida, sentido, cobrir, descansar, não mexe, mobilidade? Para que isso seria na prática? Por exemplo, o guerreiro ia usar aquilo ali para quê? Então, nós tivemos a oportunidade até de receber recentemente uma palestra para os nossos adaptandos, né, do comandante André Guimarães. Ele é o comandante Excelente. do grupamento do Rio de Janeiro. Então ele trouxe diversos conhecimentos nessa área. E um dos principais pontos é aquele que não consegue ser liderado, ele não consegue desenvolver a liderança. Então ali na Ordem Unida você consegue tirar daquele jovem diversos atributos para que ele entenda realmente o cumprimento das ordens, para que ele tenha uma marcialidade, uma postura militar, que a gente sempre bate muito, que o militar ele tem que ser, ele é diferenciado. O militar, quando ele anda no meio civil, é difícil você não reconhecer. Verdade. É militar, não é? Diversas vezes, em alguns momentos assim da minha vida, já me identificaram pela postura, pela retidão de atitudes, pela correção de procedimentos que a gente tem. Então, a Ordem Unida, ela visa isso, já iniciar a fase da liderança. Então, a gente está ali trabalhando essa questão da imobilidade em formatura, entender que é impossível suportar a dor e desconforto sem queixar-se. Então, mas parece coisa boba. Não, não é. Você está ali imóvel em formatura, você está lidando com o seu eu. Aquela vontade de você se mexer, aquela vontade de você sair de formatura e desistir desse sonho. Mas você está ali trabalhando mentalmente a sua força. O autocontrole. Exatamente, de você não sair dali, de você manter alguma coisa que foi exigido de você. E eu levanto sempre essa bola aqui no curso, né? Tudo que a gente faz no curso tem um porquê. A gente não faz nada achando que, não, vamos fazer isso porque acho que vai dar certo. Não. Tudo que nós realizamos e impomos ao candidato que faça dessa forma, é porque isso já foi estudado, diversas turmas já passaram por aqui, a gente tem uma experiência vasta nisso, então tudo tem um porquê. Sempre tem ali, embaixo do rodapé daquela instrução, quais são os reais objetivos que a gente tem que tirar de cada um. Excelente. Então existe uma finalidade por detrás de todas as instruções aí do curso, né? Seguindo aqui, comandante, outra pergunta é em relação à perspectiva da Marinha sobre a entrada das mulheres no setor operativo. Lembrando que é histórico, né? É a primeira vez que as mulheres estão entrando no setor operativo do CFN como soldado combatente.
Então, qual que é a expectativa, a perspectiva da Marinha, a visão da Marinha em relação a isso? Bom, isso aí a gente tem que abordar que o nosso Conger, ele foi bastante enfático em dar a intenção do comandante, como ele queria que esse processo fosse realizado. Então, diversos estudos foram realizados para que a gente pudesse realmente recebê-las da melhor forma e formá-las o combatente que a gente precisa. Então, nós subimos ali alguns degraus para que nós pudéssemos alcançar a excelência. O primeiro deles é o respeito às diferenças. Então, a gente tinha que entender, aí é o que eu falo, né? Diferença, na verdade, não entendam como algo pejorativo, algo ruim, algo que realmente mostra que um indivíduo é melhor do que o outro. Não, não é isso. Essa questão de diferenças são habilidades e capacidades que a gente vai identificar. Eu posso trabalhar com você, pô, excelente. É um excelente repórter, um excelente entrevistador. Então eu tenho que tirar essa sua diferença, sua capacidade e empregar você da melhor forma. Então se eu emprego você no local correto, eu vou estar maximizando o aproveitamento que eu posso tirar de você. Verdade. E esse é o segundo ponto que o nosso Conger sempre colocou na cabeça de todos os militares que estavam participando desse processo. E aí sim, se você, esses dois primeiros degraus, eles correndo de forma perfeita, o terceiro já é natural, que é a manutenção do poder de combate do CFN. A entrada do segmento feminino, ela não podia ser algo tão inovador a ponto que nós tivéssemos que dar um passo atrás na história do CFN. Não, o nosso passo tem que ser sempre adiante. Então a gente deixa bem claro que a entrada das mulheres no setor operativo, ela é extremamente importante, porque elas vão trazer novos pontos de vistas, habilidades que até então nós não conhecíamos. E o que é o combatente perfeito? É nós juntarmos essas diferentes qualidades e capacidades numa missão. Então eu tenho diversos indivíduos ali com características completamente diferentes que a gente vai saber empregar e colocar nos locais corretos para que a gente possa cumprir a nossa missão. Lembrando que a entrada das mulheres no Corpo de Fuzileiros Navais não é uma questão só do Brasil. Existe toda uma história por detrás disso, inclusive mundial. Se nós pegarmos o relatório da Assembleia Parlamentar da OTAN do ano passado, atingiu-se a proporção máxima histórica ali de mulheres já participando, cerca de 20%, 19,9% de mulheres na Assembleia Parlamentar. E dentre os países ali da OTAN, ou seja, os países que realmente estão fazendo a guerra, 43% desses países, a liderança desse país frente à Assembleia é de uma mulher. Ou seja, são mulheres que estão na mesa de negociações, sendo diplomatas para poder trazer tudo isso. Mas por quê? Realmente foi só isso? Não, não é só isso. Não é só a questão de direitos iguais, direitos trabalhistas da mulher. Isso também, isso ajudou muito. Realmente elas lutaram muito para chegar aonde estão hoje. Mas existe também uma questão de uma mudança do ambiente operacional. As Forças Armadas, elas historicamente são conhecidas por serem instituições masculinizadas. Só temos homens. Inclusive, o nosso inimigo no combate sempre foi um homem. Então, quando a gente entrava em combate, muitas vezes, pegarmos histórias da Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas entravam na Europa e tinham ali como população daquela cidade mulheres e crianças, que eram vistas como um elemento neutro no combate. Então, a mulher até então não fazia parte realmente do combate, mas hoje em dia a gente pode perceber que isso mudou. Existem as noivas do Estado Islâmico, que são mulheres, são cooptadas e entram para esse meio dos grupos terroristas e estão atuando diretamente no combate. Existem as mulheres lá que foram sequestradas em 2014 pelo Hezbollah e diversos atentados nesse ano de 2014, mais de 100 deles, foram atribuídos às mulheres. Caraca! E aqui no Rio de Janeiro a gente não foge a esse padrão. A gente consegue observar cada vez mais mulheres entrando para o mundo do tráfico, entrando para o mundo do crime organizado, e a gente precisa se atualizar. Eu preciso de uma mão de obra qualificada e especializada para poder realmente me fazer frente a essa ameaça. Então aí vem a questão da mulher no setor operativo. Ela vai entrar para realmente ser uma combatente porque o cenário mudou. Incrível. Alto padrão. Então, comandante, continuando aqui,
Agora a gente vai partir para o tópico de perguntas externas, né? Excelente. Que é onde as mamães, os pais estão perguntando muito em vários grupos aí, no Telegram, no WhatsApp, até mesmo nos directs do Instagram, nos perfis das redes sociais. E aí uma das perguntas que a gente já vê em mente é o seguinte: quando os alunos vão poder ligar para a família? Já tem alguma previsão em relação a isto? Então, vamos lá. É importante nós mencionarmos esse ponto aqui. Por que o aluno não tem o acesso ao celular? Mas o mundo está tão informatizado, as coisas evoluíram. E o que traz por trás disso tudo que o aluno não pode ter acesso ao celular? O primeiro de todos os pontos é que esse aluno, esse aprendiz, ele esteja focado no curso. Então ele vem para cá e ele fica numa imersão completa. Você vai aprender uma língua. O que o pessoal fala? Ah, não, fique em imersão, que você vai aprender mais rápido, com mais qualidade. Então a gente tenta fazer isso. A gente traz esse cidadão para cá para que ele fique em imersão no Corpo de Fuzileiros Navais. Então a gente tenta tirar dele tudo que possa distraí-lo nesse processo. Porque ele pode estar com o telefone na mão e a namorada vai falar que está com saudade. Ou agora o namorado pode falar que está com saudade. Ou então um familiar que possa estar passando por alguma dificuldade, aquele aprendiz pode se sentir na obrigação de desistir do sonho dele. Verdade. E ir lá para fora. Então a gente tenta não liberar. O acesso ao telefone é mediante autorização do comando, por alguma necessidade do curso, aí sim a gente pode fazer com que eles liguem para casa, informem alguma coisa, informem datas de formatura, informem algum aspecto que a gente precisa, solicite algum material. Às vezes acontece isso, eles vêm com o tênis dele de educação física e porventura o tênis vem a rasgar. Vou fazer o quê? Não, a gente entra em contato com o familiar, solicita um material que ele está precisando, está necessitando, e o familiar entrega aqui. Mas eu acho que esse é o principal objetivo, é manter eles focados aqui. Entendi. E eu costumo até dizer para a garotada que me pergunta, e eu falo até para os pais também, se ninguém te ligou, tá tudo bem. Exatamente. Você tá dentro do curso de formação, seu filho tá lá, sua filha tá passando por todos os processos de atividades, tem alimentação, tem instrução, tem dormitório, tem tudo. Então fica tranquilo, eu sempre falo isso para os pais, né? Tem muita gente que vem para cá que não tem essas necessidades básicas que você falou. Então aqui eles vêm, ele tem diversas refeições durante o dia, realmente é uma alimentação balanceada que é necessária para que eles continuem no curso. E a gente tenta exatamente colocar isso na cabeça do familiar. A gente sabe que a saudade é grande, que o familiar está lá fora cheio de dúvidas de saber como é que o seu filho está, mas tenha certeza que o seu filho está bem, seu filho está sendo muito bem cuidado. Eu não pretendo fazer uma ligação para nenhum dos familiares, mas nós temos protocolos bastante rígidos aqui. Caso seja necessário, seja preciso, nós entraremos em contato com o familiar através da ficha que é preenchida aqui no corpo de alunos. Eles deixam números de contato aqui com a gente para que a gente possa fazer contato com você, familiar, e tirar alguma dúvida ou solicitar algum apoio. Mas não se preocupe, eles estão sendo bem cuidados. Exatamente. Outra pergunta aqui em relação às mulheres, voltando aí o gancho das mulheres. O curso de formação para as mulheres terá o mesmo nível de dificuldade para que está sendo para os homens? Essa pergunta muita gente faz também. Isso é interessante porque as gerações anteriores, né, sempre tem aquela mística, né, que no meu tempo era pior. No meu tempo, exatamente. Então acham que pela entrada das mulheres no curso de formação de soldados, poderia fazer com que o padrão do curso caísse. Na verdade, não. Na verdade, nós aumentamos ainda mais o padrão de rigor, porque nós sabemos que elas são capazes de suportar. Então, o curso está sendo exatamente igual. O curso ele tem uma carga horária, ele tem todo um programa de ensino que é seguido, e não existe diferenciação. Esse grupo realiza essa atividade e esse grupo realiza outra, distinta. Não. Todos precisam chegar ao final do curso cumprindo a mesma carga horária de todas as atividades. Então o curso é exatamente igual, o nível de relação é igual. Nós, exatamente como eu mencionei anteriormente, nós sabemos identificar as diferenças, as limitações de cada indivíduo. Sim. E isso não é exclusivo das mulheres, de homens também. Então Exato. Nós identificamos essas limitações, damos aulas de reforço, tiver que ficar no final de semana aí fazendo BDF, né, que a gente fala, para aprender a nadar, para aprender a fazer a barra. E aprende rápido. E aprende. Fica aqui, então assim, não tenho esse tipo de dúvida, o curso está sendo exatamente igual. Excelente, comandante. Então essa dúvida a gente já conseguiu solucionar, vamos para a próxima.
Em relação à previsão da visita, os familiares estão perguntando quando vai ser a data da visita. Eu sempre falo, cara, não temos previsão. Quer dizer, possa ser que tenha, por isso que a gente trouxe o senhor aqui para ver se tiver alguma informação que possa trazer para eles em relação à visita. Tem alguma previsão de quando vai ser, data, horário, enfim? Vamos lá, passando em tempo real aqui, para os familiares que estão nos acompanhando agora, o Pod Tropa Cash. Anota aí, hein? É, isso aí. Eles... Normalmente a visita ela é na quinta semana, após a matrícula do curso. Se nós pensarmos ali no calendário, isso por volta do dia 28 de março, alguma coisa nesse sentido. Então, por enquanto, essa é a projeção que nós temos, dia 28 de março. Pode ser que por questões de calendário, por questões de necessidade realmente do curso, a gente precise fazer algum ajuste. Mas o normal é que seja na quinta semana, o que está próximo do dia 28 de março. Excelente. Aí pegando o gancho lá do celular, depois da visita é liberado o uso do celular ou o candidato ele fica sem? Como que é esse processo aí? É liberado o uso do celular. A partir do momento que eles saem dos portões aqui do Ciampa, Excelente. A gente entrega o celular para eles passam o final de semana inteiro matando a saudade das 1000 mensagens que terão nas redes sociais. E depois, quando eles voltam, eles entregam novamente o celular pra gente e voltam àquele sistema de imersão, de concentração, foco no curso. Aí a gente só fornece o celular para eles, entrega se a gente necessitar que eles façam alguma coisa, ou então nas licenças. Sexta-feira eles recebem, aqueles que forem para casa, e devolvem pra gente no domingo à noite. É importante até a família, né, os familiares ficar ciente disso, né? Vai para casa, licenciado, vai ficar com a família, aproveita, né? O candidato aproveita aí os seus familiares, mas quando você voltar, volta com foco, porque isso eu falo por experiência própria. No curso de formação como soldado, muitos campanhas meus, quando foram para visita e passaram seus familiares que retornaram para o curso, o foco mudou. E aí, nesse intervalo, muita gente fica com saudade, quer voltar para casa e quer desistir do curso. Entendeu? Então aproveita a tua família no final de semana, mas quando você entrar de volta aqui, ó, no curso de formação, foco total na missão que é se formar um soldado fuzileiro naval, entendeu? Então esse é um bizu que eu dou com a experiência aí, como eu já fui aluno aí, soldado fuzileiro, né? Um bizu pro familiar, inclusive, é que entenda que o seu filho, o seu ente querido ali que está saindo aqui do curso, ele está sob forte carga emocional. Exato. Então, quando ele chega e vê todo aquele ambiente familiar, que é um ambiente de acolhimento, então ele tende a sentir dúvida no processo que ele está passando. Então, isso é um papel fundamental desse familiar, que ele continue mantendo o incentivo, continue apoiando a decisão daquele aprendiz para que ele possa voltar sem essa dúvida e focar novamente no curso. Nós temos uma taxa de desistência que normalmente ela acontece após a visita dos familiares, ela acontece após a licença, que esse aprendiz ele começa a entrar em contato com o ambiente familiar novamente, tem acesso aos problemas que nós mencionamos anteriormente e ele acaba se sentindo pressionado a desistir. Então, incentive o seu filho, incentive o seu namorado e namorada para que ele volte para cá e se entregue mais uma vez para o curso. Excelente. Continuando aqui, em relação à questão de adquirir material, os alunos, como que funciona essa questão de aquisição de material? Acabou o material do aluno, o que ele faz? Se tem alguma recomendação, ele pode comprar alguma coisa, adquirir, a família dele pode comprar alguma coisa? Como que funciona, comandante? Sabe dizer? Então, nós temos aqui algumas facilidades, né? Inclusive, uma facilidade é a equipe do podcast aqui, Pod Tropa Cast, que está junto com a gente aqui, que tem fornecimento de materiais aqui dentro. Não é exclusivo deles, mas eles podem sim, e é uma facilidade muito grande porque eles já estão aqui há anos, eles entendem como o curso funciona, então eles conseguem providenciar para aquele aluno um material adequado, entendem inclusive a forma de pagamento ali, eles conseguem facilitar para aquele aprendiz, ele inicie o pagamento dele só mediante após o início do recebimento do soldo deles, mas a gente também traz algumas opções de fora para que esse aprendiz não se sinta pressionado a comprar somente em um local. Mas nós temos sim aqui o fornecimento de materiais, tudo que o aluno precisa, ele pode solicitar que em algum momento vai chegar para ele. Então hoje tem a cantina, por exemplo, a cantina do Ciampa, né, que é a Ninita. Tem. Se o aluno ele quiser comprar, ele está autorizado, ele pode comprar. Está autorizado, ele pode comprar. Nós
aqui nós temos, como eu mencionei, protocolos bastante rígidos. O aluno ele não fica aqui no CIAMPA à vontade. Então eles fazem a solicitação mediante um canhoto que eles têm, eles pedem os produtos que eles precisam, às vezes produtos básicos de higiene, precisa de um sabonete, precisa de uma pasta de dente, alguma coisa, e nós temos aqui o serviço do cantineiro, né, que sim, é o aluno que fica responsável por esse material. Então ele vai lá, apresenta para a cantina providencia a separação ali desses itens e já em tempo real ali já devolve para suprir aquela necessidade. Mas sim, nós temos aqui diversos serviços que esse aprendiz ele pode se fazer uso, né, dele. Beleza. Então, em relação ao material, o guerreiro quiser comprar, adquirir, ele é autorizado. Então, foi ciente aqui, tá? Pulando para a próxima pergunta. Em relação ao TAF, e aí tem agora, como tem mulheres agora no curso de formação, não sei se vai ser um pouco diferente o TAF, né? As meninas estão perguntando, o pessoal está perguntando lá fora, como vai ser o TAF? Vai ter diferença? Ser cobrado diferente para a menina e para o homem não? Como que é, seu comandante? Bom, eu vou ser bastante taxativo nesse processo. O curso é um curso de formação de soldado fuzileiro naval. Isso não quer dizer que é masculino ou feminino. É de soldado. Então, esse soldado ele precisa desenvolver certas funcionalidades, qualidades, aptidões para que ele siga na carreira. Então, o TAF, que é o teste físico que eles realizam, ele é semelhante, na verdade ele é idêntico ao que homens e mulheres realizam na Marinha. Então, independente se é um aprendiz ou se já é um soldado formado, já existe já um manual que fala sobre a parte física e tem lá tudo discriminado do que é exigido de cada um. Então isso aí até é de fácil acesso dos candidatos que estão interessados em entrar aqui para o Corpo de Fuzileiros Navais. É bom que tomem conhecimento desses índices, porque a prova de ingresso ela é num padrão bastante mais singelo do que o que realmente é cobrado na carreira desse militar. Ele, soldado formado, os padrões são bastante mais rígidos, mas realmente que vai exigir dele alguma dedicação na parte física. Então é bom que eles venham para cá já visando esse horizonte, esse máximo, ele quer ser o quê? 10 na carreira ou ele quer ser sempre mediano? Não, acredito que todos nós, como eu mencionei, temos que fazer o melhor aonde nós estivermos. Então venha para o 10, venha para o 10. Pegue os índices, treine e chega aqui tirando de letra o teste de ingresso, para que aí sim, o TAF de carreira também seja tranquilo para vocês. É porque a galera estuda e foca somente pro de ingresso inicial ali, né? Por exemplo, barras são 3 barras. Exatamente. E aí chega no curso de formação, são 7 o mínimo. O mínimo 7. E aí para ser o 10, 15 barras. Exatamente. Então o guerreiro ele tem que entender que tem que se preparar ali fisicamente, né? Para poder chegar no curso e não só bancar as 7 barras, que é o mínimo, mas o 10, que é 15 barras. Um outro ponto que eu sempre bato com eles é que você fez um curso para ser o quê? Fuzileiro naval. Então, se você não tiver a tranquilidade do ambiente aquático, você está no local errado. Então, venha para cá também sabendo a natação. Porque no início do teste são só 50 metros, vai ali, faz o teste, não sei o quê, mas daqui a pouco isso vai aumentando, o tempo vai diminuindo e entra o peso, entra o equipamento, entram diversos itens que vão dificultar a sua natação. A gente precisa fazer uma transposição de curso d'água. O senhor não vai fazer com a roupa de banho, a roupa de praia ali, não. É assim, ó. Mais leve, camuflado, armado, equipado. Exatamente. Então, venha para cá se sentindo bastante à vontade na natação. Isso aí, exatamente. Outra pergunta é em relação à avaliação ao decorrer do curso. Como que funciona para o candidato que vai se tornar aprendiz? Como que ele é avaliado ali ao decorrer do curso? E isso é importante para a carreira dele, depois que ele se forma? Acho que todo o processo de concorrência, de preferência se for uma concorrência leal, ele é salutar, porque faz com que cada um tire o seu melhor. Sim. Então, sim, existe aqui uma classificação ao final do curso. Eles têm uma carga horária de matérias bastante extensa, bastante extenuante para eles. Então, eles têm aulas basicamente o dia todo. E à noite eles têm um horário de estudo obrigatório, que eles podem ir para uma sala de aula e pegar aquela matéria que eles sentiam mais dificuldade e dar uma revisada, estudar, já focando na prova. E existem provas. Tem prova de ética, tem prova de tiro, tem prova do teste físico, é uma prova. Então eles precisam se dedicar
para que eles possam realmente mandar bem na prova. Esse é o termo, mandar bem. Tem que chegar lá para poder fazer o seu melhor. E aí sim, existe uma classificação no final do curso. Existem alguns critérios subjetivos, que é a avaliação do instrutor em relação àquele aprendiz, como ele se dedicou ao longo do curso. A gente aqui vai sempre tratar a parte física. Então, qualquer queixa que a gente tenha, que o aprendiz tenha, a gente prontamente encaminha ele para o departamento médico, deixa ele lá. Mas lembrando que isso faz com que ele se afaste das salas de aula. Então, ele toma falta ali, então isso acaba degradando ele um pouco com relação a essas avaliações subjetivas. Mas eles conseguem chegar lá. É só se dedicar. A gente fala que precisa se dedicar. Eu sei que o curso traz um cansaço muito grande. No período noturno, a mente já está com uma estafa bastante considerável e é difícil se concentrar ali em alguma coisa para poder estudar. Mas foi como nós mencionamos, tem que saber lidar com o estresse para poder tomar a melhor decisão. Isso vai trazer a antiguidade dele, né? Todo esse conjunto, provas internas, conceito, TAF, tudo isso vai definir no final a antiguidade, né? A gente fala que a antiguidade é posto, né, na Marinha. Então, se ele está hoje um dos mais antigos, por exemplo, na minha etapa quando soldado, os mais antigos aqui que serviu no Rio de Janeiro, dentre os batalhões disponíveis, escolheu o batalhão que queria servir. Aí os mais antigos foram para onde? Deve ter sido o Maitá. Ah, o Maitá. Os mais antigos foram para Ciapol, do Batalhão Naval. Então, tem essa questão também de antiguidade para missões, adestramentos. Às vezes tem 10 vagas para poder ir para uma missão no exterior, alguma coisa assim. É claro que tem toda a escolha ali do comando e tudo mais, mas os mais antigos, possa ser que eles consigam ali alguma vaga, por exemplo, né? Uma coisa que é importante ser ressaltada aqui é que se você quer alguma coisa na vida, conte com a sorte. Mas o que é a sorte? A sorte é a oportunidade mais o preparo. Você precisa estar preparado para que quando aquela oportunidade aparecer, você abrace ela com todas as forças, aí sim você teve a sorte. Então, essa classificação ao final do curso, nós realizamos até uma cerimônia aqui bastante legal do corpo de alunos, que a gente coloca todos eles sentados no campo aqui e pela primeira vez a gente abre para eles a classificação do curso. Então, o 01, a partir de agora, escolha para onde o senhor quer ir. Então ele já consegue fazer a primeira escolha da vida dele, a vida operativa, a vida da carreira dele. Então ele levanta e ele fala para onde ele quer ir. Se apresenta, aprendiz, eu quero ir para tal lugar. Caraca, só que são vagas limitadas, a gente vai ali cortando essas vagas e aqueles que não estão bem classificados assim acabam sendo escolhidos. Então, lutem sempre para escolher, jamais ser escolhido. A gente tem que entender que a Marinha tem uma necessidade pessoal. Nem todo mundo vai para o batalhão que deseja. Então, aqueles que estão piores na classificação serão esses que vão muitas vezes para os lugares que a Marinha necessita. Exatamente, é isso que a gente estava comentando, para a galera estudar durante o curso de formação. Não vai querer lombar toda hora, focado, estuda para buscar aí a classificação lá em cima e ser um dos mais antigos, né? Quem dirá o mais antigo. Se lombar, faz a flexão que exatamente, aos velhos moldes. Outra pergunta em relação à entrada das mulheres, essa pergunta acho que eu já fiz, eu vou mudar aqui. Bora lá. Quando os alunos irão receber o camuflado? Então, o camuflado que a gente usa é um símbolo do fuzileiro naval, né? O fuzileiro naval ele tem que sentir orgulho realmente de usar essa farda camuflada. E eles já estão recebendo desde já. A gente já, a partir do momento da matrícula ali, eles já começam a receber um enxoval deles, começam a receber o material e isso também tem a parte do camuflado. Então, eles irão receber algumas andainas do camuflado do modelo antigo, mas essa turma, na verdade, a turma passada já saiu daqui do CIAMPA com esse camuflado novo, camuflado multipropósito. Então já vai ter condições de se apresentar nos batalhões, na tropa, seja lá onde for, com esse camuflado novo. Então, desde já, eles já começam a dar valor a esse uniforme camuflado.
Excelente. Então, outra pergunta aqui, já para a gente continuar a entrevista. Tem previsão de quando será a formatura dos alunos? Isso aqui foi uma mãe, comandante, que perguntou sobre a previsão da data da formatura para poder se programar. Tem gente que é de outro estado, por exemplo, e para comprar passagem e tudo mais. É claro que a gente não vai dar uma data se não tiver, né? Mas se tem alguma previsão assim no calendário? Nós temos uma data prevista, a gente trabalha sempre com um cronograma bastante amarrado ali, até porque a partir do término dessa turma já estaremos prontos a receber outra, então a gente tem essas datas realmente já determinadas, mas podem existir mudanças. Então, a data que nós temos inicialmente é o dia 5 de julho para a formatura. Então, podem começar a se preparar para essa data, mas a gente tem que entender que até lá são muitos meses, é muito tempo de curso ainda que vai transcorrer, e isso pode fazer com que essa data sofra alguma alteração. É uma alteração que não está planejada, a data inicial é dia 5 de julho, mas pode acontecer. Excelente. Então anota aí, é claro, pode haver alteração, como o comandante falou, mas vai se programando aí que possa ser que seja essa data. Não vamos bater o martelo, né? Porque na Marinha até o passado é incerto, né? A próxima pergunta aqui é sobre a questão do que leva o candidato que agora entrou o início da matrícula, vão ser chamados de aprendizes fuzileiros. Então, o que leva o aprendiz hoje desistir do curso de formação? Quais são os fatores que mais afetam ali o candidato, o aluno, o aprendiz a desistir do curso de formação, comandante? Inicialmente, nessa fase aqui que passou de adaptação, nós sempre fazemos uma entrevista com eles para entender esses motivos. Os dois principais que nós levantamos é, primeiro, aquele que quer muito, mas não se preparou fisicamente e ele está passando por um processo realmente de desgaste. Isso acaba mexendo ainda mais com o emocional dele, ainda mais com o psicológico dele. Ele acha que ele está fraco, que ele está prejudicando a turma e ele acaba desistindo desse sonho. Ele deveria ter se preparado melhor e não se preparou. Então ele vem para o curso e acaba desistindo pela parte física. Ele não aguenta, está cansado realmente. Então o corpo dele pede para ir embora. E a outra parte é aquele candidato que não estudou o Corpo de Fuzileiros Navais antes de entrar, sabia aquela carreira que ele está abraçando, que ele está se dedicando para poder entrar, e às vezes chega aqui e não se identifica. Isso também pode acontecer e não tem problema nenhum. Realmente quem está aqui tem que se identificar, tem que gostar, porque vai passar boa parte da sua vida realizando essa atividade. Então esses são os dois principais motivos. A parte física, que chega aqui muito aquém do que o curso exige, e essa parte de aptidão para a carreira militar. Mas inicialmente é isso. É lógico, a pessoa está cansada, começa a dar saudade de casa, tá pensando já que pode fazer uma faculdade, pode fazer uma coisa. Então aí surgem outros fatores secundários, mas os dois principais são esses. E agora vamos para uns mitos e verdades, que chegou algumas perguntas aqui de imediato e eu queria que o senhor respondesse aqui com a autoridade que você tem. A primeira pergunta é a seguinte: quando o aluno recebe material, ele paga alguma flexão, ele é submetido a algum tipo de exercício, ralação, quando ele recebe algum material ali que é entregue para ele? Como eu mencionei aqui, tudo que existe no curso tem um propósito, tem um porquê. Esse momento, na verdade, eu não estou dizendo nem que ele faça as suas flexões, é o cred fleca. Ele não faz isso porque, assim, é um propósito. Esse propósito é o quê? Ele recebeu algum material. Muitas vezes esse material pode ser ter uma carta da família, alguma coisa assim. A gente tenta fazer com que esse momento seja um momento de congraçamento entre ele e a tropa. Ele está recebendo um material, então ele compartilhar com os amigos que recebeu alguma coisa de um familiar, de mostrar ali que recebeu uma foto da namorada, uma foto da mãe, alguma coisa assim. Então, lembrando que a gente tenta prepará-los fisicamente, então a gente vai ali, faz uma brincadeira, faz uma flexão com ele, mas não é nada que realmente vá cansá-lo. É realmente para que ele dê valor àquele material que ele está recebendo, que é uma carta de um familiar, é uma mãe que está ali dizendo que o ama, que está com saudade, então ele precisa dar valor àquele momento. Então, assim, diversos métodos que a gente tem aqui de fazer com que as pessoas deem valor é sentir o cansaço, é sentir realmente que aquilo tem alguma importância. Então, sim, de forma brincadeira, ali, de forma até jocosa, momento de integração dentro do pelotão, tem algumas flexões sim, mas não se preocupe, nada que
Nada que eu não consiga fazer, nem o senhor. Outra pergunta, comandante. É verdade que o aluno tem 8 segundos para tomar banho? Acho que ninguém consegue tomar banho em 8 segundos. Então, assim, eles têm uma carga horária, mais uma vez, bastante exigente aqui no curso. Eles acordam muito cedo, eles precisam estar prontos às 5 horas da manhã. E sabe-se lá que horas que eles vão dormir. Tudo isso tem um cronograma, tem um DSA, que é o detalhe semanal de adestramento, que a gente segue à risca, desde o horário que eles acordam até o horário de dormir. A privação do sono, ela faz parte dessa questão da preparação. Então a gente precisa realmente deixar aquele cansaço físico ficar cada vez mais confundindo a mente daquele aprendiz. Então, às vezes eles dormem 10 da noite, às vezes eles dormem meia-noite, 1 da manhã, dependendo do exercício, eles podem até um pouco mais. Mas tudo isso sendo controlado, tanto pelo Departamento de Saúde quanto todos os outros profissionais daqui do CIAMPA. No dia seguinte a gente procura dar um descanso maior. Então, eles têm o tempo deles para fazer todas as atividades, para fazer o asseio corporal. Então, a partir do momento que eles são liberados para dormir, o alojamento deles possui um banheiro. Eles podem tomar banho à vontade. Mas muitas vezes o que acontece é que eles dão prioridade para o sono. Eles preferem descansar e acaba não tomando banho. E isso implica em outras coisas. Acaba ficando com algum tipo de dermatite ou alguma coisa assim. Então a gente, inclusive, é uma orientação do nosso departamento de saúde que eles tomem o banho adequado realmente. Eles têm tempo para isso. Então não são 8 segundos, eles têm tempo à vontade. Água não está faltando, inclusive tem até chuveiro quente. Olha aí, mudou, hein? Tá elevado. Outra pergunta também que mandaram é verdade que as CIAs, cada companhia ali, tem máquinas de lavar para o aluno poder usar? Tem uma só não, cada companhia tem 2 máquinas de lavar. Então cada companhia tem 2 máquinas de lavar ali de 12, 15 quilos para poder realmente eles juntarem, lavar. Além disso tem 2 tanques, bastante, eu acho que tanque é até difícil de falar, né? Porque não é da geração deles, mas a minha avó lavava roupa no tanque. Então tem o tanque ali de cada lado. Para cada pelotão existe uma máquina de lavar e um tanque bastante grande, assim, com 4 bicas assim, para eles poderem lavar. Então, mesma coisa, semelhante ao sono, a partir do momento que a gente libera eles para que eles possam descansar, fazer as atividades ali, arrumar o material para o dia seguinte, arrumar o alojamento, arrumar o armário, fazer um asseio corporal, nesse momento eles também se revezam para fazer a utilização dessa máquina. Então eles conseguem colocar ali bastante roupa dentro dessa máquina de lavar. Eles fazem uso, tem varal que eles podem, ainda mais com o clima daqui de Campo Grande. Opa, já até secou. Já a roupa seca rapidamente, então eles podem fazer uso. A diferença é, filho da senhora, já lavou roupa alguma vez na vida? Então às vezes eles não sabem nem como lavar a roupa. E aqui eles estão para exatamente aprender tudo isso. Muitas vezes aprendem na dificuldade, mas existem máquinas de lavar e a máquina fica dentro do alojamento deles. Eles são liberados para usar, não tem cadeado, não tem nada, a máquina fica lá, 24 horas. Fica até um bizu para a galera que vai entrar, né? Às vezes você entra e sabe nem costurar uma roupa. Então, mãe, pai, ensina o seu filho, a sua filha a costurar ali, para quando chegar no curso de formação, aprender, já chegar sabendo, para não ficar na onça. Entendeu? Quando o uniforme rasgar ali e ficar na onça ali. Então aprenda a costurar, entendeu? É um bizu ali que a gente dá mais. Fazer uma bainha. Uma bainha, que é o básico ali. O combatente à noite chegou, rasgou o uniforme, tá ali, safa na hora ali, já tá tranquilo. É isso aí. Outra pergunta aqui que mandaram é o seguinte: é verdade que o aluno só pode comer uma única vez, que não pode repetir? Bom, a Marinha não está passando por necessidade. A gente tem aqui comida realmente, e é uma preocupação muito grande nossa, porque o aluno, ele precisa de uma ingestão calórica adequada, e nós temos aqui equipes de nutricionistas que analisam tudo isso. Então eles recebem aqui toda a informação nutricional, todo o conteúdo nutricional, para que eles realmente possam se alimentar e estarem em condições de realizar as atividades. O que acontece é que a gente aqui tenta ensinar valores, educação, a parte que a gente traz realmente o cidadão lá de fora e tenta devolver ele para a sociedade ainda melhor. Então, existe um padrão, uma quantidade de comida que a gente considera que é o adequado para aquele momento. Agora, é um jovem, metabolismo aceleradíssimo, fazendo atividade física. Se ele desejar e achou que aquilo ali não é o suficiente, ele pode terminar aquela refeição, se levantar novamente
entra na fila e se serve mais uma vez, ou quantas vezes ele quiser. O que a gente aqui tenta evitar é a questão do desperdício de alimento. Isso aí é o que a gente está ensinando para a sociedade. A gente dá valor a tudo. Muitas pessoas lá fora não têm um prato de comida. Então a gente não admite aqui o desperdício de alimento. Então ele vai se alimentar de forma condizente. Se ele sentir necessidade, ele pode levantar e pode servir quantas vezes ele quiser. Quantas vezes ele quiser. Excelente. Outra pergunta, e essa aqui mandaram desesperado, comandante. É verdade que o aluno é torturado no curso de formação? Gente, tortura é crime. Isso não existe. Isso não existe. Aqui no curso a gente tem um trabalho bastante ético. Bastante ético. Nós entendemos que esse aprendiz que aqui está hoje, amanhã, ele estará ombro a ombro comigo numa garantia da lei e da ordem, uma GLO. Ele estará em missão comigo. Ele será um companheiro meu no Corpo de Fuzileiros Navais. Então essa questão de trote, tortura, isso não existe. E eu garanto para vocês, isso não existe. Inclusive aqui a gente sequer encosta nos aprendizes, exatamente para evitar qualquer tipo de mal entendido, alguma coisa. O nosso grande trabalho aqui, a nossa grande ferramenta é o apito. Então, mas não existe tortura, não existe nenhum tipo de maus tratos aos filhos e aqueles candidatos. A gente tem um perfeito entendimento que o senhor, que a senhora está entregando aquilo que tem maior significado para vocês. É o filho, é um pedaço de vocês que vocês estão entregando para a gente. E eu não posso fazer menos do que entregá-los em perfeitas condições e, se possível, até melhores. A gente recebe aqui muitos elogios e abraços ao final, durante a visita, durante a formatura, mostrando que o filho entrou e está voltando para casa outro. Muito obrigado pelos serviços, pelo trabalho que vocês fizeram. Então, não se preocupe mais uma vez, tenham a certeza, confiança no CFN, no trabalho que é realizado. Os filhos não são maltratados. Excelente. Outra pergunta em relação aos grupos de WhatsApp, que tem aí, são várias informações ali rápida, de imediato, muita comunicação ali, e me perguntaram o seguinte: esses grupos que existem fora do CIAMPA, as informações que são ministradas, colocadas dentro desse grupo, são confiáveis, comandante? A gente sabe que a gente vive agora um mundo informatizado. As coisas flutuam em tempo real, daqui do Brasil até outro país em tempo recorde. Então, entendam que as informações confiáveis são as informações transmitidas através do comando do CIAMPA, através do comandante. Tudo que a gente vai transmitir no site do CIAMPA ou do CEPES, que é nosso Cominsup, é discutido entre a equipe para que a gente possa, de forma correta, transmitir aquela informação. A gente sabe que existem fake news, então, em diversos grupos aí, cada um pode falar o que quer. É a liberdade de expressão, mas confie no que é transmitido no site do CIAMPA. É isso. Excelente. E a última pergunta aqui para a gente finalizar o Mitos e Verdades. Quando enviamos cartas, os alunos abrem e leem em voz alta? Então, isso aí, na verdade, não é que eles são obrigados a ler em voz alta. É que muitas vezes ele recebeu uma carta. Só que essa carta traz uma motivação, traz massageia o coração daquele aprendiz de uma tal forma que a própria transmissão de emoção dele faz com que os outros, os amigos que estão convivendo com ele ali diariamente, se sintam também abraçados por aquele familiar. Não é a mãe, não é o pai de um, mas só de ter transmitido uma mensagem de força, de carinho, porra, resiste meu filho, nós estamos aqui torcendo por você, então isso irradia para todos os outros. E aqui nós somos uma família realmente. Então eles não são obrigados a ler em voz alta, a gente não obriga, isso é uma privacidade dele, é um direito particular que ele tem, mas a gente pergunta se realmente é uma informação que ele queira passar, que ele acha legal, então ele vai ler. Galera, vou ler aqui a carta da minha namorada. Pô, minha namorada falou que passou na faculdade, estou muito feliz, ela fez um concurso. Então ele transmite boas notícias para que os que estão aqui dentro possam seguir o trabalho que está sendo feito. Então, é um momento de união do pelotão. Eles não falam ao vento, eles falam para os amigos dele que estão ali diariamente sofrendo com ele, com saudade da família também, mas é uma opção. Ele pode simplesmente não ler, guardar uma privacidade dele e é opcional. Entendi. Já caminhando aí para o final aí dessa entrevista, a gente vai pegar aqui uma mensagem final do comandante, mas antes aí de a gente
ver essa mensagem, eu queria anunciar para vocês os patrocinadores aqui do projeto, né? Lembrando que é um canal que temos a finalidade de trazer você ao mundo do militarismo. Então, eu queria primeiramente agradecer aí a loja Ninita Comércio, que é uma loja de artigos militares. Você vê que se você tiver qualquer necessidade de comprar material, enxoval, é só você entrar em contato. Vamos deixar aqui embaixo na descrição aí o link de contato do site oficial, o WhatsApp para você entrar em contato diretamente com eles. E se quiser encomendar qualquer tipo de material militar, artigos militares, enxoval para o candidato, é só vir aqui e comprar aí o material completo e exclusivo aí com a loja Ninita Comércio. Um outro patrocinador é a E-Designer Fotografias. Se você, mãe, pai, que está querendo aí registrar os momentos do seu filho, da sua filha que está no curso de formação e está com saudade, querendo ver fotos, vídeos, a empresa E-Design faz esse serviço. Então é só entrar em contato com eles também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você se informar direito com eles, e eles vão fazer aí um valor promocional para vocês poderem acertar aí a questão das fotografias e dos vídeos que são disponíveis para você, tá? Então, ó, os dois patrocinadores. Se você também quiser se preparar para o CFN, para a prova do CFN, lembrando que são português e matemática, você pode também se preparar com o nosso material exclusivo, que é o curso preparatório Checkmate Fuzileiros Navais. Vai estar aqui na descrição por um valor promocional também. Aproveita aí que para as primeiras 10 pessoas tem um bônus, que você vai ganhar um e-book aí para o TAF inicial do CFN, com todas as dicas ali de preparação para barra, abdominal, natação, corrida, enfim. Vai aqui na descrição e se prepare com o melhor curso preparatório hoje do Brasil para o CFN, tá bom? E agora voltando aí, comandante, para as palavras finais aí, queria que o senhor trouxesse aqui, olhando para essa câmera, para essa lente, uma mensagem para todos os candidatos que estão agora se preparando, com vontade, com interesse de entrar na Marinha, no CFN, e ver aqui nesse episódio uma oportunidade de aprender um pouquinho mais. Qual a mensagem que o senhor passa aí para essa garotada? Bom, a mensagem que a gente gosta de passar sempre é que você precisa ser feliz naquilo que você deseja fazer na sua vida. Eu sei que são jovens, alguns de 17 anos que entram aqui, prontos a completar 18, mas já tem uma noção daquilo que quer na sua vida. Então venha para cá, venha com garra, venha com determinação. Se você realmente quer seguir a carreira militar, o Corpo de Fuzileiros Navais é a tropa mais profissional que nós temos aqui no Brasil. É uma tropa realmente especializada. Nós temos um espírito de corpo bastante forte. Aquela questão do o soldado nunca fica para trás, isso aqui a gente leva realmente como um mantra aqui pra gente. Nós temos um espírito de corpo, a gente tem uma abnegação, a gente se entrega realmente para que o Corpo de Fuzileiros Navais continue sendo aquilo que ele é desde 1808. Tá? Então venha para cá, traga o seu melhor para cá, porque eu irei exigir, e o curso também irá exigir dos senhores, o máximo dos senhores, o melhor. Tentaremos tirar de vocês aquilo que nem os senhores sabem que tem de potencial, e nós iremos desenvolver juntos esse processo de formação. Então, o recado que tem que ser dado é: tenha coragem e venha. Excelente, comandante. Eu quero agradecer aí a todos vocês que assistiram o nosso primeiro episódio. Vai ter muita coisa pela frente, muitos convidados aí no altíssimo padrão, assim como o comandante Paulo Souza, que é o comandante do Corpo de Alunos aí do Centro de Formação Almirante Mercedes Portela Alves, o CIAMPA, né? Então, comandante, muito obrigado aí também por ter recebido, tá? E satisfação, e até uma próxima, né? Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo alguns pontos, falar com os familiares, com os futuros candidatos. E obrigado, podcast. Obrigado, comandante.